Galera, WandaVision chegou ao fim, como todos sabemos, foram 9 episódios, no qual a gente já debateu bastante, principalmente sobre o episódio final, já tem vídeo aqui no canal falando especificamente sobre o episódio 9, mas o contexto geral da série foi muito bom e ela vai trazer muitas coisas positivas para o futuro do MCU. Mas, se você viu o meu último vídeo, a minha opinião sobre o episódio 9, não é segredo que pra mim algumas coisas deixaram a desejar e não é querendo me gabar não, mas eu meio que tava certo. E eu vou te explicar o porquê que eu tava certo depois da vinheta. Primeiro, obrigado por ter ficado até aqui. Antes da gente começar a falar do assunto, já se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber as notificações, porque Falcão e Soldado Invernal tá para estrear e a gente vai lançar muito conteúdo a respeito disso. Então, faz isso, não esquece de se inscrever no canal. Vamos lá direto ao ponto. O diretor Matt Shakman, que dirigiu todos os 9 episódios da série WandaVision, ele deu uma entrevista ao podcast do Kevin Smith e lá ele foi questionado sobre ideias alternativas, se ele tinha alguma visão diferente para a série que não se concretizou, e a resposta dele foi que sim, ele tinha várias ideias que acabaram não se concretizando. Bom, se você gosta de acompanhar a 7ª arte, então você está cansado de saber que quando você tem uma ideia, dificilmente ela vai chegar no filme ou no produto finalizado. E é o caso de WandaVision. Ela teve uma série de ideias descartadas, ideias abandonadas, e o diretor Matt Shakman acabou deixando claro que muitas dessas ideias até chegariam a se concretizar, mas veio uma bendita pandemia e não deixou isso acontecer. Pois é, algumas das ideias que o diretor disse que sua equipe criativa teve para WandaVision só foram descartadas aos 45 do segundo tempo até, porque algumas conseguiram ser filmadas, mas não conseguiram ser finalizadas a tempo de entrar na produção. Então vou te falar algumas dessas ideias que não foram para frente. A primeira delas é trabalhar um pouquinho mais a relação Ralph Bonner. Pois é, uma das grandes surpresas para muitos fãs, para muitos Marvetes, foi que o Pietro, ao qual a Wanda reescalou aí em WandaVision, ele na verdade não passava de um civil que no fim das contas estava sendo controlado não pela Wanda, mas pela Agatha Harkness. Se você bem se lembra, no episódio 7, que é o primeiro a ter cenas pós-créditos, ele se encerra com uma cena entre a Mônica Rambeau, que está ali procurando a Wanda no meio dos arbustos, no meio de um quintal, até que ela é surpreendida pelo Pietro. E ele até questiona ela, espionando, que feio, né? Mas a gente acaba não vendo mais nada destes dois personagens até o final da série. O diretor Matt Shakman, nesse podcast do Kevin Smith, ele revelou que tinha sim, não só escrito, mas que chegou a ser filmado uma cena envolvendo o Ralph, envolvendo a Mônica, os gêmeos e a Darcy, lá no porão da Agatha Harkness. E o plano deles era tentar roubar o Darkhold. E aí esse seria o plot ou do episódio 8 ou do episódio 9. Por quê? Porque na verdade a série foi concebida para ter 10 episódios, mas pela quantidade de coisas que tiveram que ser cortadas, pelo prazo super apertado, né, devido à pandemia, o pessoal estava finalizando os efeitos de casa, então não tinha toda a estrutura de um estúdio, então muitas coisas do plot ali do fim da série precisou sim ser cortado. E o diretor Matt Shakman, ele ainda complementa que apesar disso tudo ter sido filmado, né, a grande surpresa desse plot envolvendo estes personagens seria que o coelho da Agatha Harkness, o Sr. Scratch, que apareceu em vários episódios, ele na verdade se revelaria um demônio. Então seria uma coisa tipo os Goonies, com todo mundo ali tentando fugir da caverna da Agatha Harkness, do porão dela, né? Então esse seria o plot principal destes personagens em um dos episódios finais, mas infelizmente teve que ser cortado pelas questões que a gente já está cansado de saber, né? E uma outra coisa que ele também comentou foi sobre o Doutor Estranho. Muita gente se perguntou se o Doutor Estranho em algum momento esteve com alguma ponta filmada, se em algum ponto da história o Doutor Estranho iria surgir, e o diretor também respondeu esse questionamento no podcast no qual ele participou. E ele disse o seguinte, que em nenhum momento o Doutor Estranho filmou alguma coisa, é as palavras dele, né? E por que eu digo que é as palavras dele? Porque vários informantes disseram que sim, o Doutor Estranho chegou a filmar alguma pontinha para a série, mas acho que não é justo a gente brigar com a palavra de quem trabalhou lá, né? Então o diretor Matt Shakman disse que nas ideias iniciais do projeto, quem faria a função do Darkhold na trama seria o Doutor Estranho.
né? Que é aquele cara que já conhece de magia, que já conseguiria ajudar a Wanda de alguma forma, mas eles acabaram substituindo o Doutor Estranho para meio que não sobrecarregar a imagem dele. Afinal, ele já vai protagonizar um filme que vai chamar muita atenção no ano que vem, né? Que é Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que também vai ter a presença da Wanda Maximoff. Então, oficialmente, o Doutor Estranho nunca participou de nenhum dia de filmagem de WandaVision. Mas há sim informantes, como o próprio Charles Murphy, que é um dos mais, se não o mais confiável do momento. Esses informantes disseram que sim, o Benedict Cumberbatch filmou alguma ponta para o fim da série, mas que chegou também a ser cortada, também pelo mesmo problema do plot aí que a gente falou, questão do tempo, de efeitos visuais, né? Quem tá certo nessa história, a gente não sabe, mas o que a gente sabe é que o Doutor Estranho em nenhum momento nunca apareceu em WandaVision. Galera, esse aqui foi só um vídeo bem simples para explicar e até embasar um pouquinho da minha opinião no último vídeo que a gente lançou, de que as coisas não saíram para Marvel como planejado por conta da pandemia. Então sim, eles tiveram que diminuir de 10 para 9 episódios, tiveram que cortar tramas, talvez isso explicaria melhor a presença da Darcy. A Darcy foi limitada a uma fala no último episódio, quem sabe com essa trama deles invadirem ali o porão da Agatha e tentarem roubar o Darkhold, a gente não teria muito mais tempo de tela para Darcy e entender para onde ela iria após WandaVision, né? Mas, infelizmente, a gente não viu até o momento, à luz do dia, essas filmagens. Quem sabe a própria Disney depois não finalize essas filmagens, como ela fez com Vingadores Ultimato, né? Onde ela colocou várias cenas deletadas de Vingadores Ultimato no Disney Plus, cenas que a gente não tem em DVD, nem em Blu-ray, enfim, são cenas exclusivas do Disney Plus. Quem sabe em breve a Disney também não faça o mesmo com WandaVision e traga algumas cenas deletadas, conceitos abandonados, seria muito legal do ponto de vista de fã. Quem sabe também ela não traga esse mesmo tipo de informação na série que estreia nesta sexta-feira, dia 12 de março. Chamada Avante, né? E o primeiro episódio dessa série Avante será dos bastidores de WandaVision, e a Disney já prometeu que vai fazer o mesmo tipo de episódios documentários para as outras séries, como Falcão e Soldado Invernal, Loki, né? A gente ainda não sabe a duração exata, mas é uma série focada apenas nos bastidores das produções da Marvel. Então, não esquece, sexta-feira, dia 12 de março, a gente vai conferir no Disney Plus a série Avante, os bastidores de WandaVision. E vamos torcer pra gente descobrir muito mais coisas sobre a produção dessa série que já entrou para a história da Marvel. Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, a gente vai ter muito conteúdo, principalmente falando de Falcão e Soldado Invernal, que é a série do momento. Ative as notificações para não perder nada do que a gente publicar. E não esquece de clicar no primeiro link aqui da descrição, porque a gente também tem um canal lá no Telegram, com informações e imagens e notícias e tudo mais que você possa ter da Marvel Studios. Bom, vejo você no próximo vídeo e agradeço por ter assistido até aqui.